eu comecei a trabalhar música aos 21 anos, mas eu comecei a estudar aos 19. E eu comecei a estudar música por uma necessidade de ensinar música. Eu fiz o caminho inverso. Tanto a música quanto o teatro acabou começando dentro da igreja. E aí, óbvio, aquela preocupação de, puxa, eu não sei muito bem o que estou fazendo, vou estudar para realmente ajudar essas crianças. E aí eu fui fazer aula de técnica vocal, justamente para ajudar o coro. Então eu fiz o caminho inverso, ao invés de aprender, fazer aula para cantar em algum lugar, eu fui aprender para ensinar. Eu sou do interior de São Paulo, de São José dos Campos, e para quem não conhece São José é uma cidade de indústria. A parte artística é muito restrita e em apenas 2 anos que eu já estava dando aula lá de técnica vocal, eu já estava dando aula nos melhores conservatórios da cidade. Então já não tinha mais para onde crescer. Ou eu mudava para algum outro lugar que me desse oportunidade, ou então eu tinha que virar um industriário, coisa que eu não queria. E vim para São Paulo, onde me dava mais oportunidade, não só na música. Trabalhava de domingo a domingo, dava aula em 3 escolas diferentes, tinha trabalho como dublador, mas a grana não estava dando conta. Falei, alguma coisa eu estou fazendo errado, eu preciso fazer alguma mudança. A primeira coisa que eu fiz foi entender aonde eu estava errando, que era essa coisa de não focar em uma coisa só e fazer várias ao mesmo tempo. Eu já assistia muito vídeo pela internet, o YouTube me dava muita possibilidade de dicas, e eu comecei a fazer aula pelo Skype com algumas pessoas de fora do Brasil que tinham dicas no YouTube. E nessa época, foi mais ou menos o que? Em 2003, 2004, não tinha muito isso ainda no Brasil. Falei, esse negócio de colocar vídeos de dica na internet é legal. Eu ainda não tinha nenhuma pretensão com isso. E eu comecei a fazer vídeos curtos, eu nem entendia nada de câmera, de filmagem, de edição de vídeo, não fazia ideia do que era isso. Chamei um amigo, que era o meu diretor do teatro, ele tinha uma câmera, e convidei ele para gravar algumas coisas, para fazer uns vídeos de dicas. Foi exatamente aí que a coisa começou a mudar de figura. Porque eu comecei a criar um público muito grande, eu tinha um retorno de público, perguntas, dúvidas, gente perguntando se eu dava aula, aonde eu dava aula. Então foi aí que eu comecei a entender que, puxa, esse aqui é o caminho para mim. Não só fazer essa divulgação, mas estar na internet de alguma forma. E até pelos comentários que eu recebia muitas vezes das pessoas que assistiam o vídeo, perguntando sobre produtos, sobre aula, onde eu encontro um vocalize, onde eu encontro um exercício. Já me veio na cabeça também de, puxa, eu podia criar alguns pacotes de exercícios, ter alguns exercícios para download e poderia vender isso, justamente para que esse aluno assista o vídeo de dica e tenha um material para praticar tudo aquilo que ele aprendeu naquela dica. Só assistir o vídeo em dica vai esclarecer informações, mas ele não tem como aplicar, ele não tem como praticar. Então apareceu outro mercado para mim, que foi justamente isso. Tá, você deu a dica, então agora dá material para essa pessoa estudar também. A partir do momento que eu entendi que vídeo de internet poderia ser monetizado, o olhinho começou a brilhar. Comecei a entender que, puxa, dá para ganhar dinheiro com a internet, dá para ganhar dinheiro com esses vídeos. Isso, na verdade, foi um dos motivos que me fez deixar as escolas onde eu dava aula e focar em um único local para começar a pensar em criar um próprio negócio de verdade, não depender mais de outras empresas, não ser mais um professor terceirizado de uma escola de música, ter o meu próprio espaço, ter o meu próprio estúdio, ter o meu local exclusivo ali de trabalho. Eu já não vejo mais uma maneira de manter a minha carreira profissional no offline. Eu acho que eu já construí um mercado muito grande. Talvez eu tenha sido um pioneiro da técnica vocal em montar o que eu montei hoje. E eu não vejo mais volta para mim. Até porque
o online ele me dá um respaldo financeiro muito maior do que o offline me oferece hoje. A ajuda principal que eu encontrei do Eduz foi justamente essa facilidade de conexão. De repente, com um único código que você vai lá no Eduz, você traz para o seu site, essa interação, em 5 minutos você resolve toda essa dificuldade. Você não precisa necessariamente passar por uma aprovação, um tempo de espera e ficar dependendo de outras coisas. Você simplesmente faz uma conexão através de um código. E isso resolve um ano de dificuldade. Então foi a melhor coisa que eu já tive com relação a isso.